De todos os dons que Deus já nos concedeu, e dentre aqueles que Ele ainda vai nos conceder, com certeza o maior deles é a fé. A vida é um grande presente que Deus nos deu, mas nós sabemos que a vida tem um começo e terá um fim. Mas a fé nos abre para a eternidade, nos dá o face a face com Deus, e nisso tudo que de melhor nós podemos desejar e receber. Por isso deveríamos todos os dias agradecer a Deus pelo dom da fé. Todos os dias. Obrigado, Senhor, porque me deste a graça de crer. Ajuda-me a crer melhor cada dia. Meus irmãos, é verdade que a fé é tudo isso, mas é verdade também que a fé não é como uma luz que elimina todas as nossas trevas. Na verdade, a fé é como uma lâmpada que guia os nossos passos na noite da história, mas que faz muita diferença para nós. Nós encontramos esta afirmação na carta do Papa Francisco, Lumen Fidei. E quando eu lia isso, me consolava muito. Porque às vezes a gente pensa que a fé é aquele caminho pelo qual todos os nossos problemas se resolvem, desaparecem. E não é verdade. Mas é com certeza o meio pelo qual Deus se faz presente na nossa caminhada. E nos dá força para enfrentarmos os desafios, as lutas, os trabalhos, os problemas de cada dia. A fé é também um modo de vida, um caminho para a nossa existência. A fé é um jeito de viver, que nós, pela graça de Deus, acolhemos e nos esforçamos, dando a nossa contribuição para que aconteça sempre melhor. No evangelho que nós acabamos de ouvir, encontramos uma mulher que vai ao encontro de Jesus. Diz o texto que essa mulher não era do povo judeu. Ela era cirofenícia, era estrangeira. Num primeiro momento, ela está muito longe de Jesus, nem sequer faz parte do seu povo. Mas graças a uma característica muito especial que ela tem, ela se torna íntima de Jesus. E consegue dele alguma coisa de muito, muito preciosa, que é a cura da sua filha. A característica especial desta mulher é a fé. A fé, portanto, nos torna próximos de Deus e abre-nos para os seus tesouros, para as suas graças. A maior graça que a fé nos dá é a misericórdia. É o nosso tema de hoje. A misericórdia é alcançada pela fé. Mas pensemos bem, a fé não é como o preço que nós temos que pagar para alcançar a misericórdia. Não. Misericórdia é gratuidade, é bondade, portanto não tem preço. A fé, ela é o ambiente dentro do qual nós percebemos, nós nos sentimos acolhidos, envolvidos, transformados pela misericórdia. E podemos também viver a misericórdia, ser misericordiosos para com os outros. Vamos entender então o que isso significa em concreto para a nossa vida. Eu dizia, a fé, ela nos coloca em relação com Deus, ela nos aproxima de Deus, nos abre para a sua grandeza. E quando a gente percebe de fato a grandeza, a beleza de Deus, em contrapartida, nós nos percebemos muito pequenos,
muito limitados. É mais ou menos assim: no escuro eu não vejo nada. Na luz, e quanto maior for a luz, quanto mais intensa ela for, eu vejo os mínimos detalhes. A luminosidade de Deus faz-me ver como eu sou pequeno, como eu sou limitado. Mas, assim mesmo, Deus me ama. Deus olha para mim. É tão bonito quando nós rezamos o Magnificat, com Nossa Senhora, nós dizemos: o poderoso fez em mim maravilhas. Ele olhou para a pobreza da sua serva. Misericórdia é isso. É o olhar bondoso de Deus voltado para nós. Não porque haja alguma coisa bonita, boa em nós, mas porque toda a bondade está em Deus. É a sua gratuidade que faz com que Ele se volte para nós, com que Ele se interesse por nós, com que Ele nos queira existindo e depois de existir, vivendo ao lado dEle. Na fé nós descobrimos esta iniciativa gratuita e bondosa de Deus, que olha para nós, que se debruça sobre nós, que vem ao nosso encontro. E eu ousaria dizer mais: na fé nós descobrimos que Deus acredita em nós, apesar de sermos tão limitados, apesar de sermos tão falhos. Para mim, um exemplo muito forte disso está no sacramento da confissão. Quando nós vamos nos confessar, ainda que estejamos bastante arrependidos, o nosso arrependimento não é tão profundo assim. Muitas vezes nós estamos com a consciência pesada, queremos nos aliviar. Que bom seria se toda a confissão nossa fosse movida realmente por um amor profundo a Deus e por uma tristeza de ter saído da sua presença, de termos ido na direção contrária daquilo que Ele nos propõe. Que bom seria se fosse assim, mas nem sempre é. Talvez poucas vezes é assim. Mas mesmo que o nosso arrependimento não seja profundo, e mais ainda, Deus sabe tudo. Ainda que a gente diga lá no final do ato de contrição: prometo com a vossa graça não mais pecar. Deus sabe que esse prometo não mais pecar vai durar, quem sabe, poucos minutos, poucas horas, poucos dias. Mas Ele não deixa de nos perdoar, não. Quem de nós perdoaria o outro se soubéssemos, tivéssemos a certeza que Ele vai falhar conosco de novo? Acho que não faríamos isso. Mas Deus faz. Então Deus acredita em nós, apesar da nossa miséria, apesar da nossa debilidade. A fé nos faz alcançar a misericórdia, tocar na bondade de Deus, perceber como Deus é bom. A fé, quanto mais esclarecida, quanto mais amadurecida, tanto mais nos coloca na comunhão com esse Deus misericordioso, que olha para a nossa pobreza, que derrama o seu amor sobre nós, que cuida de nós, que nos mostra o caminho da vida, que não cessa de nos cercar de carinho e proteção, como diz o Salmo, que é para nós mãe que nos toma nos braços, que nos alimenta, que brinca conosco como a mãe faz com a criancinha, que está sempre nos conduzindo na sua direção. Que bonita é a nossa fé, porque ela nos faz enxergar além da nossa experiência, nos faz entrar na comunhão com o Deus misericordioso. Isso é muito importante para nós, porque há muitas pessoas que vivem a sua fé baseada no medo do inferno, no medo das consequências do pecado.
É claro que o pecado sempre é um mal para nós. Então não devemos viver amigos dele. Mas, muito mais do que o medo das consequências, nós deveríamos viver na santidade, viver na retidão, para estar na alegria de um Deus que nos ama e nos quer perto dele. A nossa fé nos faz viver a religião, nos faz viver a vida no compromisso com a verdade e o bem, por causa da misericórdia de Deus, por causa do seu amor gratuito e total à nossa disposição sempre. Mas é na fé também, e nesse encontro com o Deus misericordioso, que nós alcançamos a misericórdia. Isto é, que nós nos tornamos capazes de gestos de misericórdia. A mulher que se aproximou de Jesus, ela se jogou aos seus pés, numa atitude de entrega. Quando Jesus disse para ela, não convém tirar o pão dos filhos para dá-lo aos cachorrinhos, ela concordou. Sim, Senhor, é verdade mesmo. Mas eu não estou querendo o pão dos filhos, eu estou querendo as migalhas. Ela se sentiu miserável, mas se colocou assim nas mãos do Senhor. Mas aquela mulher não foi pedir para ela. Ela não foi a Jesus num gesto egoísta, mas ela foi num gesto de compromisso com alguém. Ela não queria o seu bem, ela queria o bem da sua filha. Ela queria o bem do outro. Ela se arriscou. Ela se colocou diante de Jesus num gesto de ousadia, não por ela, pelo outro. Quando nós, pela fé, nos aproximamos do Senhor, nós também descobrimos o outro presente na nossa vida. E nós sentimos a dor do outro. E temos a coragem de ousar, de fazer alguma coisa pelo outro. Quem sabe de correr riscos pelo outro, de ter trabalho pelo outro, de sacrificar-nos pelo outro. A fé nos faz alcançar a misericórdia, não só como experiência em Deus, mas como compromisso na nossa relação com os outros. Exatamente porque a fé nos coloca em relacionamentos mais profundos com Deus, que nós já não vemos só como princípio e fim, mas como Senhor, como presença, como luz. E com os irmãos, que nós vemos como parte de nós, e nos sentimos no compromisso de fazer algo por eles. É na fé que o nosso coração se comove diante do sofrimento, diante da miséria, diante da fraqueza, diante da debilidade do outro. Com fé verdadeira, nós somos capazes de entender o outro que erra, o outro que falha contra nós. Porque nós compreendemos que ele é tão humano quanto eu. E se eu erro, o outro também pode errar. Mas eu não somente terei essa constatação, eu terei misericórdia. O meu coração quer se colocar do lado do miserável. O meu coração quer o bem do outro. Reza pelo outro, faz alguma coisa pelo outro. É a fé que nos faz alcançar a misericórdia. Na primeira leitura, nós encontramos Paulo escrevendo aos Tessalonicenses, parabenizando-os pela sua fé. Uma fé que é crescente e se mostra concretamente no amor que também cresce sempre naquela comunidade. Como é bom ouvirmos elogios. Melhor se esses elogios forem à nossa fé e aos frutos que a nossa fé está produzindo. Às vezes somos elogiados porque falamos bonito, porque cantamos bonito, porque fizemos uma comida gostosa. Isso também é bom. Melhor quando formos elogiados pela nossa fé. Quando virem que a nossa fé é tão profunda,
que reconhece a bondade de Deus, mas que vai também ao encontro do irmão para partilhar esta bondade. Quero fazer minhas e da minha comunidade as palavras que Paulo dirige aos Tessalonicenses para com os irmãos aqui da Paróquia Santuário São Judas Tadeu. Parabéns pelos 50 anos de fé, de missão, que com certeza tem se desdobrado em compromisso com os irmãos. Eu sou testemunha disso, passei quase 2 anos trabalhando aqui como vigário nessa comunidade, ainda que só nos finais de semana, mas pude conhecer, e continuo convivendo com uma comunidade viva, uma comunidade de fé, de compromisso, que não é perfeita, porque perfeitos só seremos no céu, mas que está a caminho. E como Paulo disse aos Tessalonicenses, eu e a Paróquia Santa Teresinha, dizemos também para vocês hoje, que Deus continue a abençoá-los, que Deus continue a fazê-los crescer na fé e no amor, para que Cristo seja glorificado na vida, no testemunho, na missão de todos vocês. Que cada vez mais, vivendo a fé, possamos todos encontrar a misericórdia de Deus e sermos portadores desta misericórdia para com os irmãos.